Bom dia, gente bonita! Que alegria estarmos juntos mais uma vez na manhã deste domingo para cultuarmos ao nosso Deus, e especialmente hoje, por se tratar de uma data tão especial, quando nós celebramos e comemoramos o Dia das Mães. E a primeira Igreja Batista de Peruíbe agradece a Deus pela vida de todas as mães que têm congregado aqui entre nós, e também queremos parabenizar todas as mães que têm participado conosco dos nossos cultos e que estão participando conosco também agora neste momento. E também nós queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela sua vida e pela importância que você tem para nós que somos filhos e que somos grandemente abençoados pela vida de cada uma de vocês também. Esperamos também que as mães tenham gostado da pequena lembrança que nós entregamos hoje, durante a madrugada. Alguns irmãos estiveram aí visitando a casa de todas as mães e colocando lá na porta, no portão, na janela, enfim, em algum lugar, e lá tem uma lembrancinha e que nós fizemos com muito carinho, com muito amor, apenas para relembrar esta data tão especial e também reconhecer o valor que vocês têm para cada um de nós. E o nosso desejo também é que, através dessa pequena lembrança que você ganhou hoje, você possa também se cuidar neste tempo de pandemia do coronavírus. Que Deus nos abençoe na condução deste culto. Quero convidar você para orar juntamente comigo nesse instante. Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome pela bênção deste momento tão especial, quando nós estamos aqui reunidos para bendizermos, louvarmos, exaltarmos, glorificarmos o teu nome. O Senhor, somente o Senhor é o motivo de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Por isso nós queremos agora nos apresentar ao Senhor com o nosso coração aberto, mas também com o nosso coração quebrantado, contrito, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Queremos, ó Deus, que o teu Santo Espírito que habita em nós, que está presente aqui entre nós, venha nos dirigir nesta hora, nos conduzir neste momento de culto, que sejamos grandemente edificados por tudo aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Mas que todos nós, uma vez que vamos participar agora deste ato de adoração, que nós façamos também isto com muita alegria, cantando os hinos, cantando os louvores, que sejam a expressão da nossa gratidão por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por este novo dia. Abençoa a tua igreja, abençoa todo o teu povo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, 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 Santo.
Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Ah, queridos irmãos, falar com Deus, que privilégio Ele nos concede quando nós nos apresentamos a Ele em oração. Neste momento, eu quero convidar você agora a entrar na presença do Senhor neste ato de oração, e queremos estar agora orando por alguns irmãos, amigos que têm solicitado também as nossas orações em favor de suas vidas, principalmente a maioria dessas pessoas cujos nomes aqui vou citar são pessoas que estão enfrentando algumas enfermidades e por quem nós vamos orar nesse momento. Se você também tem o seu pedido de oração, aí na tela você tem alguns números de telefone, tem um e-mail da igreja, você pode fazer contato conosco e apresentando o seu pedido de oração, e teremos o prazer de orar pela sua vida e pelo motivo que você vai compartilhar conosco. Nós temos aqui alguns motivos de gratidão a Deus, porque Deus ele tem ouvido as nossas orações, tem atendido as nossas orações. Inclusive alguns desses nomes que eu vou compartilhar agora são respostas às orações que nós temos feito diante de Deus nessas últimas semanas. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do Luciano, o cunhado do Lucas Porfírio, que ficou hospitalizado durante essas últimas semanas por conta da Covid-19, e para a glória de Deus, ele já está bem recuperado, venceu a Covid, já teve alta do hospital, já está também em sua casa. Outro motivo de gratidão também é pela vida do Sebastião, estivemos orando também por ele nesses 2 últimos cultos. Ele sofreu um grave acidente de caminhão e teve que fazer várias cirurgias, e esta semana agora também ele já teve alta do hospital e agora vai continuar o seu tratamento agora também em casa. Mas nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus pelo grande livramento que Deus deu a ele, e também pelas cirurgias que foram feitas, as quais todas elas foram bem sucedidas. Mas temos alguns outros motivos para continuarmos orando. Vamos orar pela vida da Raquel, que ainda também está tratando a Covid-19. Vamos orar pela vida da Luciane Porfírio, que também está tratando o problema da fibromialgia. Pela Rosângela Lavínia, que também continua tratando o seu problema de artrose e de artrite. Também pela recuperação da mãe Ivani. Pela vida do Fábio, também um motivo de gratidão a Deus. Estivemos orando por ele na semana passada. Ele tinha levado um tombo numa altura de 7 metros e também teve algumas fraturas, mas graças a Deus também já está em casa, agora neste processo pós-operatório. Também vamos orar pela vida da Maressa, que ainda também continua tratando o seu problema de cálculo renal. Esses últimos dias ela sentiu muitas dores, mas vamos continuar orando para que Deus continue restaurando também a sua saúde. Também temos aqui 2 pedidos de oração que chegou para mim ontem. Uma pela vida do Carlos Eduardo, que é sobrinho da irmã Heloísa, e ele está com câncer, fez uma cirurgia e inspira também cuidados. Então eu gostaria que nós estivéssemos colocando a vida do Carlos na presença do Senhor. E também pela vida da Hortência, que é tia da Edneia, que também está com um problema sério no pulmão, que também está com câncer, precisa muito das nossas orações. O estado dela também inspira muito cuidado. Então eu gostaria de convidar você a curvar a sua fronte comigo agora, para juntos nós falarmos com Deus e apresentarmos ao Senhor todos esses nomes que aqui foram citados nesta manhã, como também o seu pedido que você está compartilhando conosco. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado mais uma vez
pelo privilégio de nós podermos falar com o Senhor. Que privilégio nos é dado pela sua maravilhosa graça. Temos livre acesso ao teu trono de graça, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do teu Filho Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que vive e reina para sempre, que nos enviou o teu Santo Espírito para habitar em nossas vidas, que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece, que nos capacita a enfrentarmos os desafios do dia a dia. E te louvamos, ó Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Hoje nós queremos agradecer ao Senhor também por esses motivos de oração que aqui foram citados, vidas as quais nós estivemos orando alguns cultos, algumas semanas atrás, e obrigado porque o Senhor ouviu o nosso clamor, respondeu às nossas orações, e hoje estes irmãos e irmãs alegram-se na presença do Senhor, ó Deus, pela intervenção do teu milagre, do teu cuidado sobre as suas vidas. Agradecemos a ti pela vida do Luciano, que venceu a Covid e agora já está em casa. Agradecemos a ti, ó Deus, pela vida do Fábio, que também já está em casa depois de algumas cirurgias que foram feitas. Agradecemos a ti também, ó Deus, pela vida de tantas pessoas, ó Deus, que têm aprendido a esperar e a confiar no Senhor a cada dia, e o Senhor tem respondido às suas orações. Mas também, ó Deus, nós queremos colocar no teu altar todos os demais irmãos que aqui também foram citados neste momento, como a Raquel, a vida da Luciene, da Rosângela Lavínia, a vida da Ivani, a vida da Maressa, da Hortência, a vida do Carlos Eduardo. Todos esses apresentam aqui, ó Deus, enfermidades as mais diversas, e sabemos, ó Deus, que toda enfermidade, além dela gerar a dor física, mas ela gera um desconforto muito grande, gera angústia, apreensão. Mas nós pedimos, ó Deus, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um destes queridos irmãos, amigos que estão sendo colocados agora diante da tua presença. Ó Deus, não há enfermidade que o Senhor não tenha poder de curar. Por isso a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Lembramos também do irmão Oduvaldo, que está lá em Barretos. Continue cuidando dele ali no seu tratamento. Ó Deus, e abençoa todo o teu povo que se apresenta agora diante do Senhor, cada qual compartilhando das suas angústias, das suas inquietações, das suas preocupações, dos seus medos, das suas dúvidas. Todas estas pessoas necessitam de uma intervenção do Senhor, de uma resposta do Senhor, de um milagre do Senhor, de uma cura do Senhor, de uma porta aberta que só o Senhor pode abrir. Ó Deus, o Senhor conhece a história e a necessidade de cada uma dessas pessoas que estão agora diante da tua presença, e também destas por quem nós oramos nesta manhã. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar na presença do nosso Deus, porque Ele tem lutado por nós. Da mesma forma que Ele triunfou, Ele nos ajuda também nas nossas lutas, nesse momento difícil que nós estamos passando. Mas em nome de Jesus, nós estaremos em breve juntos, adorando ao Senhor. Amém. Aleluia. Adore o Senhor conosco. Amém. Jesus está aqui.
Agradaremos grande ao Senhor. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo.
quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, e nós vamos ler os versículos 21 até o versículo 28, que nos diz assim a palavra de Deus. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Hoje, ao celebrarmos o Dia das Mães, eu gostaria de olhar para a história desta mulher que, por muitas razões, deixa-me comovido pela sua experiência vivida neste encontro com o Senhor Jesus. Ela era uma mulher e mãe que não era contada entre os judeus por ser uma mulher gentia, descendente dos cananeus. E nessa ocasião, Jesus acabara de sair da Galileia, sob uma pressão violenta dos escribas e fariseus, porque ele tinha tido uma discussão teológica, um embate teológico com eles, por causa de uma discussão sobre o que era puro ou impuro, segundo o critério do Senhor. E seus discípulos não haviam entendido muito bem a discussão, e eles então saíram dali bastante preocupados com os líderes religiosos judaicos, porque eles ficaram escandalizados com o mestre. E aí então, em meio a toda esta situação, Jesus decide deixá-los e dirigiu-se então à região de Tiro e Sidom com os seus discípulos. Tiro era uma cidade comercial, cuja localização litorânea proporcionava fácil acesso ao comércio exterior. Porém, o comércio exterior, né, que era algo farto, atraiu também uma fartura de ídolos, tornando-se então Tiro e Sidom, tornando-se um centro de adoração a ídolos como a Baal e Astarote, onde também a prostituição e o sacrifício humano eram rotineiros, principalmente sacrifício de crianças. Por que Jesus quer ir lá? Eles devem ter pensado. Mas ali, Jesus teve mais um daqueles encontros que lhe servia para que instruísse os discípulos, mas também um encontro que mudaria a vida de uma família. Aqui está uma mulher de quem o mundo religioso queria a distância em sua época. E mesmo assim, Jesus parou em frente à sua porta. Queridos, este episódio nos causa impacto pela ousadia, pela determinação, pela coragem, pela fé daquela mãe numa situação de grande aflição, de extrema aflição. E também nos dá a absoluta certeza de que a diferença para um mundo cheio de indiferença é o Senhor Jesus Cristo. Então, que lições nós podemos aprender com esta mãe aflita? Quem sabe, talvez, neste Dia das Mães, você tem passado por algumas lutas, por algumas provações, por algumas dificuldades,
que tem trazido aflição ao teu coração. Quem sabe também nesta manhã ou neste Dia das Mães, você, mãe, encontra-se tão aflita quanto aquela mulher. Mas esta mulher, queridos, tem lições preciosas a nos ensinar nesta manhã, das quais gostaria de compartilhar com você. A primeira lição que eu aprendo aqui, eu vejo aqui uma fé que acredita no poder de Jesus. Versículo 22 diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Queridos, tente se colocar no lugar desta mãe diante da situação em que se encontrava a sua filha. Quem já lidou com alguém endemoniado sabe bem que não é uma situação muito fácil de se lidar. A pessoa, quando ela está possessa, ela fica fora de si. E ela não se dá conta do que faz, nem muito menos daquilo que ela diz, porque os espíritos imundos que a possuem comandam o seu corpo, como também a sua mente. E essas entidades, então, se manifestam frequentemente com uma força sobre-humana, sobrenatural. Então, imagine o que é para uma mãe ver a filha nesse estado. Vejam o que aquela mãe desesperada disse: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Há uma outra versão que diz assim: minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Querido, tente sentir a dor daquela mãe. Que sofrimento! Ver a filha querida sofrendo lhe doía tanto que ela não teve nenhuma restrição de implorar ao Senhor, humilhando-se, porque ela creu no poder libertador de Jesus. A libertação da filha seria um gesto de misericórdia para ela. E Jesus não se privou de estender-lhe tal gesto, porque Jesus a acolheu quando ele viu a sua grande fé. Ah, queridos, todos nós sabemos que o sentimento materno é uma das mais fortes expressões de amor humano, senão a maior delas. E não era diferente com esta mulher, porque este era o sentimento que ela nutria pela sua filha. E por isso ela estava desesperada por causa do seu sofrimento. Ah, meus irmãos, quantas são as mães que hoje sofrem com filhos que estão presos pelo maligno. Não só por possessão demoníaca, mas presos por abraçar valores que gritam contra a palavra de Deus e os seus mandamentos. Filhos que são prisioneiros na alma, nos sentimentos. Filhos que estão presos às drogas. Filhos que estão presos à prostituição, à imoralidade. E que por esta razão, às vezes, encontram-se em cadeias espirituais, afastados de tudo que pode levá-los a Deus. Qual é a mãe que não quer o melhor para os seus filhos? Qual é a mãe cristã que não quer ver os filhos rendidos aos pés do Senhor Jesus, firmes na fé, andando com Jesus? Ah, meus irmãos, eu acredito que nenhuma mãe colocou filhos no mundo para povoar o inferno. E eu tenho a impressão de que esta mulher cananeia, ela sabia bem disso. Por isso ela clamou pelo poder de Jesus. Ela não queria a filha nas mãos dos demônios que a atormentavam tanto. Mas ela queria a sua filha liberta por Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Eu tenho plena certeza de que este também é o seu desejo nesta manhã. Quem sabe de você ver o seu filho ou a sua filha
livres de todo jugo imposto por Satanás e rendidos somente aos pés de Jesus. Talvez você deseja tanto que o seu filho deixe as drogas, o vício da bebida, quem sabe talvez a prostituição, todo tipo de vícios, talvez as más amizades. Sabe, queridos, a mulher cananeia, ela morava naqueles arredores, e apesar de não ser judia, com certeza ela já tinha ouvido falar de Jesus. E ao vê-lo chegar, ela clamou e pediu socorro, porque ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício para libertar a sua filha do mal que a oprimia. E você, mãe, a quem você tem pedido ajuda? A quem vai o teu pedido de socorro quando você precisa em favor dos seus filhos? Sabe, num tempo hoje em que se valoriza tanto o esforço pessoal, para onde nós olhamos em busca de socorro? Para o espelho, para o vizinho, para o político ou para o Senhor? Aquela mulher, ela clamou a Jesus porque ela creu no seu poder, e nós precisamos aprender a quem vamos pedir com ela. Quando ela diz, Senhor, filho de Davi. Sabe, queridos, a divindade principal dos cananeus naquela época era Baal, era um deus adorado, venerado por eles, e Astarote. Mas vejam, ela volta-se para o Deus verdadeiro, e assim devemos nós fazer. Ela não se importou com o que os outros poderiam pensar, ela estava suplicando pela vida de sua filha, porque ela creu no poder de Jesus. Porque, pela maneira como ela o cumprimentou, nós temos aqui uma indicação de que ela acreditava de fato de que Jesus era o Messias. Porque naquela época, filho de Davi era uma expressão associada à vinda do Messias. E ela então dirigiu-se a Jesus desta forma. Você não acha que aquela mulher se arriscou ao aproximar-se de um homem em público e ainda chamá-lo de Senhor, filho de Davi, e ainda mais não sendo ela uma judia? Ah, queridos, mas ela não se importou com nada disso. Não havia nada que não pudesse fazer pela filha, a não ser clamar pelo socorro de Jesus, porque ela reconheceu que Jesus tinha todo o poder para libertar a sua filha. Eu vejo aqui na vida desta mulher uma fé que acreditou no poder de Jesus. E quem sabe talvez nesta manhã você precisa também desenvolver esta fé. Você precisa ter esta fé. Uma fé que seja capaz de você crer somente no poder de Jesus, para que os seus problemas sejam resolvidos, para que as suas angústias, as suas inquietações, elas sejam resolvidas pelo poder de Jesus. Uma segunda lição que eu aprendo com esta mulher aqui, eu vejo aqui uma fé capaz de encarar o silêncio de Jesus. Versículo 23 diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Vocês percebem? Jesus, ele não respondeu ao primeiro clamor da mulher. Ele parecia indiferente. O silêncio absoluto de Jesus foi a sua resposta. Não é estranho isso? Não é estranho? Irmãos, Jesus não costumava ser assim. Ele não costumava agir assim. Pelo contrário, ele acolhia os sofridos, ele os ouvia, ele curava os enfermos, ele libertava pessoas de espíritos malignos. Então, o que estava acontecendo? O que estava havendo? Esse não era
o Jesus do qual ela ouvira falar. Queridos, eu admito que quando eu leio esta cena, eu prendo a respiração diante da reação inicial de Jesus, porque para mim, é difícil entender esta reação vinda da parte dele. Eu imagino que isto deve ter sido um grito de rejeição para aquela mãe sofrida. Mas Jesus, ele tinha uma carta na manga. Ele estava usando aquela oportunidade para transmitir ensinamentos aos discípulos e a todos os que teriam, ou a todos aqueles que leriam suas palavras no futuro, como nós estamos lendo hoje nesta manhã. Ah, meus irmãos, o fato de nós não ouvirmos uma resposta imediata de Deus não significa que Ele não esteja ouvindo. Pode significar que Ele tem algo mais profundo da situação e talvez esteja nos levando a um lugar tão bom que a nossa mente necessita fazer uma pausa para encontrá-lo. Todas as vezes que nós enfrentamos lutas, dificuldades, e nós procuramos o socorro do Senhor, e de repente parece que o Senhor não está nos ouvindo, queridos, nós precisamos entender que muitas vezes o silêncio de Deus é um convite à nossa busca. Eu me lembro dos tempos difíceis, e eu já compartilhei esta experiência aqui com a minha igreja, dos tempos difíceis que nós vivemos com a minha mãe, a dona Laura, lá de Jacupiranga, quando ela estava doente, quando ela perdeu a sua voz. Minha mãe perdeu a voz, de repente, do nada, da noite para o dia, achando que era apenas um pequeno resfriado, e algo que durou alguns dias, depois uma semana, duas, e as semanas foram se passando, e de repente a sua voz não voltou mais. E a partir de então ela começou a fazer um tratamento para cuidar desse problema, e ela viajava semanalmente para Curitiba para tratamento, e naquela época eu pastoreava lá em Curitiba, e a minha mãe fez tratamento durante 4 anos, e nada da sua voz voltar ao normal. E ela fez uma bateria de exames e os médicos não achavam a solução para o problema. Aliás, eles não conseguiam encontrar nem sequer a causa do problema da perda da sua voz, porque os exames não apontavam nada. E tudo aquilo começou a tornar-se então uma situação de bastante angústia para ela e para nós também. Eu me lembro que numa tarde, a minha mãe estava tão angustiada, tão aflita, querendo falar e não podendo falar. E eu me lembro que no final de semana eu viajei de Curitiba para Jacupiranga para estar com ela. E ela estava muito angustiada. E eu disse para ela, falei, mãe, a senhora já buscou todas as alternativas médicas para o seu problema. Em Curitiba a senhora passou pelos melhores médicos, fez todos os exames que eles solicitaram, necessários para tentar diagnosticar o seu problema. E eu falei, mãe, vamos descansar no Senhor, vamos deixar que Ele faça esta obra. A Bíblia diz, e eu dizendo para ela, a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós. E naquela tarde eu orei com ela, e ela então entregou esta causa ao Senhor, e ela, a partir de então, depois de 4 anos, ela aprendeu a descansar. Passaram-se mais 3 anos e meio, e nada da sua voz voltar. Mas durante este tempo, minha mãe buscou ao Senhor com muito mais intensidade. Diariamente ela estava lá, debruçada no estudo da palavra de Deus, constantemente em oração, e a Bíblia dela está toda rabiscada de tantas anotações que ela fez durante esse tempo,
Eu acho que este foi o período que mais mamãe buscou a Deus em oração. Eu creio que esse foi o tempo em que mamãe mais leu a Bíblia ao longo da sua vida. E num certo domingo, depois de 7 anos e meio agora, lá estava a mamãe num culto, num domingo normal, à noite, e a equipe de louvor da PIB de Jacupiranga estava lá cantando Não há Deus Maior. Um cântico bem conhecido de todos nós. Não há Deus Maior. E aí a igreja toda lá participando, cantando, louvando a Deus. E enquanto a igreja cantava, a mamãe estava ali no meio do culto, junto com as pessoas, mas ela não podia cantar. Mas naquele momento ela fez uma oração silenciosa. Ela ali no íntimo do seu coração, ela falou com Deus. E ela disse, Senhor, restaura a minha voz, cura a minha voz. Ah, como eu gostaria de poder louvá-lo, de poder cantar hinos ao Senhor. E no dia seguinte, na segunda-feira, de repente, sem ela perceber, ela estava cantando em sua casa esta canção. E de repente, meus irmãos, ela percebeu que a sua voz havia voltado. Deus agiu no silêncio durante 7 anos e meio, meus irmãos. Deus a curou. E foi realizado um culto de ação de graças lá na PIB de Jacupiranga. Ela convidou seus amigos da prefeitura, colegas lá da prefeitura, todas as suas amigas e igrejas, várias igrejas da Ibavar estavam ali reunidas, pastores. E naquela noite minha mãe teve a oportunidade de dar o seu testemunho do milagre que Deus havia feito na vida dela. E a minha maior alegria foi ver a minha mãe, juntamente com a equipe, com o Ministério do Louvor, diante de toda a igreja, cantando aquela mesma canção, Não há Deus Maior. Ah, queridos, Deus, Ele age no silêncio. Ele age no silêncio. Esta semana agora, desde terça-feira, o meu neto Heitor, aliás, na segunda-feira, ele viajou com o Rodrigo e a Marília para Pato Branco, lá no interior do Paraná, para mais uma semana intensiva de fisioterapia especial que ele está fazendo com o objetivo de firmar o seu tronco através de estímulos para que ele possa firmar o seu corpo e poder andar. E mais uma vez, o Senhor está testando a nossa fé. Porque anteriormente o fisioterapeuta já vários meses atrás, o fisioterapeuta já havia dito que se o Heitor ele não se sentar até os 2 anos de idade, ele não irá andar. E meus irmãos, como isso nos angustia, porque ele já está com 2 anos agora. Ele já está com 2 anos de idade. E sabemos que mesmo que se faça a fisioterapia, nós não temos a garantia de que teremos grandes resultados, apesar do grande esforço que os seus pais estão fazendo, que ele está fazendo, além da dedicação dos fisioterapeutas, eles estão dando o seu melhor. Heitor está dando o seu melhor. Mas eu tenho clamado a Deus, eu tenho chorado aos pés do Senhor, pedindo para que o Senhor faça um milagre na vida dele, porque, meus irmãos, o maior desejo que eu tenho é ver o meu neto andando, é poder ver o meu neto correndo aqui nas praias de Peruíbe, correndo ao encontro para abraçar o seu vovô. Eu não sei se isto irá acontecer, mas uma coisa eu sei, o Senhor Jesus está em silêncio. E com isso, Deus tem me ensinado que eu preciso continuar buscando ao Senhor, porque não é hora de eu desistir, não é hora do Rodrigo e a Marília desistirem, do Heitor desistir, porque a verdadeira fé não desiste de buscar o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. É hora de nós persistirmos na presença do Senhor, porque esta foi a atitude daquela mulher. Ela não desistiu, ela continuou clamando, mesmo não recebendo de imediato a resposta do Senhor, porque o Senhor Jesus estava provando a fé daquela mulher, mas ele sabia o que se passava no seu coração. Ah, queridos, se esse também for o seu momento de prova
da fé, mediante o silêncio de Deus, diante daquilo que você está vivendo hoje, diante da luta que você está enfrentando, diante desta grande batalha que você está enfrentando, querido, não desista, porque o silêncio de Deus é um convite à nossa busca. Terceira lição que esta mulher vai me ensinar é que ela tinha uma fé capaz de suportar a indiferença dos discípulos. O verso 23 ainda diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Agora veja, então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Sabe, queridos, eu vejo aqui que aqueles homens, aqueles discípulos, eles não entenderam totalmente a compaixão de Jesus pela humanidade, pela raça humana. Eles não entenderam. Cale-se, eles disseram ao cego que o implorava para enxergar. Tirem estas crianças daqui, eles disseram, repreendendo os pais que levavam os filhos para serem abençoados por Jesus. Mande-a embora, disseram a Jesus quando aquela mãe persistente insistiu em suplicar pela vida da filha. Queridos, a reação dos discípulos diante do clamor daquela mulher de mandá-la embora era inadmissível. Todos poderiam agir assim, menos eles, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam aprendendo com Jesus a socorrer os fracos e oprimidos, os enfermos, mas eles reagiram totalmente ao contrário daquilo que Jesus já lhes havia ensinado. Sabe, meus irmãos, hoje também a atitude de muitas pessoas não é diferente da atitude dos discípulos de Jesus diante da nossa dor. Quando nós estamos enfermos, quando nós estamos passando por dificuldades, aflições, e de repente nós procuramos ajuda, nos deparamos com a indiferença das pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que não têm empatia para conosco. E aí nós experimentamos aquele sentimento de que, eu estou incomodando porque sou velho, estou incomodando porque estou doente, estou incomodando porque eu sou problemático. Você já se sentiu assim alguma vez? Agora, como que aquela mulher enfrentou tudo isso? A mulher cananeia continuou insistindo. Queridos, nós não podemos perder o alvo da nossa fé nos nossos ressentimentos com as pessoas que não querem nos ajudar, alimentando dentro de nós mágoa, ressentimento, críticas, amarguras. Não podemos perder o alvo da nossa fé nos nossos ressentimentos com pessoas que não querem nos ajudar por causa do orgulho delas, fazendo com que venha criar ira dentro do nosso coração. Mas nós precisamos permanecer no alvo da nossa fé, que é o Senhor Jesus. E assim a nossa fé se torna grande como a fé daquela mulher. Apesar da indiferença dos discípulos, aquela mulher persistiu no seu clamor. E Deus ouve as orações dos persistentes. E por fim, uma última lição que eu queria dividir com você nesta manhã, que eu aprendo com esta mulher cananeia. Eu vejo aqui uma fé cheia de humildade. Versículos 24 ao 27 vai dizer assim o texto: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor,
pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, o desencorajamento que ela encontrou nas palavras de Jesus foi muito forte. E cá entre nós seria motivo dela desistir. É ou não é verdade? Aquela mãe, já tão machucada, ela poderia muito bem ter sucumbido diante daquela pancada que ela ouviu. Ela poderia muito bem ter dado as costas e ido embora. E ninguém poderia repreendê-la se ela dissesse: é este que todos falam ser cheio de amor e de misericórdia? É esse que veio para libertar os cativos? Ninguém poderia repreendê-la se ela dissesse isso. Agora você já percebeu quantas vezes nós dizemos ou ouvimos palavras assim? Presenciamos pessoas questionarem: que Deus é esse? Que Deus é esse que não cura? Que Deus é esse que não ouve o clamor de tantas pessoas? Que Deus é esse que permite tantas tragédias? Que Deus é esse que não acaba logo com esta pandemia? Que Deus é esse que não se importa com a minha dor? Irmãos, quantas vezes palavras assim deixam o nosso coração já tão doído, bem mais apertadinho, é ou não é verdade? E é nessa fragilidade que mora o grande perigo de nós nos afastarmos do Senhor ou trocá-lo por qualquer vento de doutrina que apareça diante de nós. Sabe, meus irmãos, eu tenho observado uma onda muito forte que tem se infiltrado dentro das nossas igrejas e completamente antibíblica, de pessoas substituírem as orações pela determinação de tudo que desejam. Pessoas que, em vez de clamar, de orar, de se humilhar como a mulher cananeia, elas dizem para Deus: Deus, eu determino tal coisa. Senhor, eu te ordeno a cura, eu te ordeno a libertação, eu te ordeno isso ou aquilo, eu determino tal coisa. Ou seja, pessoas que estão dando ordens a Deus. Queridos, é uma loucura imaginarmos a mulher cananeia fazendo isso com Jesus. Você consegue imaginar isso? Porque ao abraçarmos essa doutrina bizarra de determinar algo a Deus, nós estamos colocando o Senhor na categoria de serviçal. Essas pessoas se esquecem de que o amor de Deus é graça e misericórdia e que Ele não desampara quem o busca de todo o coração. Ah, meus irmãos, muita gente fica magoada com Jesus porque Ele não atende aos seus desejos e não percebe que muitas vezes Ele só deseja um pouco mais de perseverança e de fé da nossa parte. É o que Ele quer de nós. Deus conhece o nosso futuro. Deus, Ele enxerga os nossos passos. Ele sabe o que pode ser bom ou mal para nós. O tempo de responder e a forma de responder pertencem só a Ele. Nós precisamos estar sempre prontos a recebermos as bênçãos que Deus tem para nos dar, assim como devemos nos submeter humildemente ao tempo dEle, no que se refere às respostas aos nossos pedidos. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para esse texto aqui, à primeira vista, as palavras de Jesus aqui parecem aviltantes. Porém, no contexto da vida e das ações de Jesus, sabemos que Ele nunca teve essa intenção. Mas o que Ele estava fazendo? O que Jesus estava fazendo? O fato de ela ser gentia não era problema para Jesus, mas isso nos mostra que Jesus tinha motivo específico para dar aquela resposta à mulher. Jesus estava pescando fé.
Jesus estava querendo mostrar a fé daquela mulher. Em geral, naquela época, os gentios, eles eram chamados de cachorros. É isso mesmo, de cães. Cães em referência aos animais que andavam à procura de restos de comida nas ruas. Mas é interessante que a palavra que Jesus usou aqui para cachorrinhos ou cães, depende da versão bíblica, cachorrinhos, ela tem um sentido aqui de animais de estimação, animais domésticos. Mas mesmo assim, queridos, não é uma palavra carinhosa. Chamar alguém de cão, de cachorro. Mas a mulher entendeu. Ela entendeu as implicações de Jesus. E ela não permitiu que aquilo impedisse a sua missão. Ela não se sentiu ofendida, mas ela reconheceu a sua posição inferior. Versículo 27 diz, a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Vejam, a fé daquela mulher foi apresentada com uma resposta humilde. Irmãos, não adianta clamarmos a Jesus e nos acharmos no direito de recebermos alguma coisa. Nós temos de reconhecer que nós somos pecadores e que se não fosse a misericórdia e o amor do Senhor, nem sequer estaríamos aqui. A fé desta mulher tornou-se tão grande, foi provada e aprovada quando ela reconheceu a sua condição diante do Senhor Jesus. Ela reconheceu que Ele era o Senhor. Ele era o Senhor. Que Ele tinha todo o poder para curar a sua filha. Que Ele era o Deus presente naquele momento de dor e sofrimento. E ela se colocou numa posição de humildade diante daquele que era o único e capaz de fazer toda a diferença em sua vida e na vida da sua filha. É como se ela dissesse, eu não sou nada, mas eu preciso de ti. Ajuda-me, Senhor. Ah, meus irmãos, quantas vezes a nossa fé é provada e não é aprovada pelo Senhor por causa do nosso orgulho, por causa da nossa prepotência, da nossa autoconfiança. Às vezes nós achamos que nós podemos resolver os nossos problemas porque somos melhores que os outros, porque temos condições financeiras, porque temos influência, porque temos dinheiro. Queridos, vale a pena nós reconhecermos que nós não somos nada, que nós não temos nada, que nós não podemos fazer nada e que nós precisamos do Senhor em nossa vida. O que esta mulher nos ensina é que não existe dignidade em qualquer ser humano para merecer uma graça ou um milagre de Deus, porque toda manifestação de poder e de graça divina é um favor imerecido. É graça. Graça é favor imerecido. A mulher cananeia, ela podia ser desprezada, ela podia ser humilhada, ela podia ser rejeitada por todos, mas ainda assim ela precisava do favor de Jesus. Ela não desistiu. Não desistiu. Nem que fosse só para receber as migalhas dele. E daí que eram só migalhas? Para ela, as migalhas do Filho de Deus lhe bastavam. Eram suficientes para o seu propósito de libertação da filha. E queridos, foi a sua fé a chave que abriu a porta para o recebimento da bênção. Verso 28 diz, então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Essas foram as últimas palavras que Jesus lhe dirigiu.
E com elas veio a grande resposta ao clamor daquela mulher rendida aos pés de Jesus. Ela recebeu o milagre, ela recebeu a bênção, a sua filha foi curada. Ah, queridos, assim como Jesus tinha de passar por Samaria, creio que ele tivesse de ir a Tiro e Sidom, porque aquela mulher estava lá. E no calendário do reino de Deus, escrito na agenda celestial de Jesus, havia o nome dela, que nem sequer sabemos, mas havia o nome dela. Não sabemos o seu nome, mas Jesus sabia o nome dela. Jesus sabia o endereço dela. Jesus sabia quais eram as necessidades dela. E eu queria dizer a você, especialmente para você, mãe que está com seu coração aflito, que Jesus também, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço e ele sabe quais são as suas necessidades. A mulher cananeia poderia não ter ido a Jesus, mas ele podia ir a ela. E ele foi. E é interessante, meus irmãos, que nem Mateus e nem Marcos, que também registra essa mesma história, mencionam nenhuma outra atividade de Jesus ocorrida em Tiro. Pelo que sabemos, Jesus não teve contato com nenhum dos habitantes daquela cidade e nem realizou outros milagres ali. Será que Jesus passou por toda aquela agitação só para acudir uma mãe e sua filha? Pode apostar que sim. Pode apostar que sim. E isto tudo prova como você é importante para Ele, porque não há filhos insignificantes na família de Deus. Alguém disse certa vez: se Deus tivesse uma carteira, sua fotografia estaria lá. Você já viu aquelas carteiras que tem ali um espaçozinho para colocar fotos? Eu creio que a maioria das pessoas sempre tem uma foto lá na sua carteira. Se Deus tivesse uma carteira, sua fotografia estaria lá. Porque cada um de nós é muito importante para o Pai, que se preocupa conosco, como se fôssemos seu único filho ou filha. Ah, querida mãe, se você já se sentiu insignificante em seu pequeno mundo, por você estar aflita diante dos problemas que você está vivendo, diante das batalhas que você está vivendo, saiba nesta manhã que você, Maria, você, Joana, você, Andréia, você, Ana, você, Marta, você, mulher, você é importante para Ele. E Ele deseja que você, mãe, que você seja uma mulher de grande fé. Jesus deseja que você seja uma mãe de grande fé. Uma fé que acredita no poder de Jesus e somente de Jesus. Uma fé capaz de encarar o silêncio de Jesus, porque no silêncio Ele está agindo, no silêncio Ele está realizando os seus milagres. Uma fé capaz de suportar a indiferença dos discípulos, das suas amigas, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus irmãos, porque muitas vezes eles ficarão indiferentes à sua dor, à sua crise, ao seu problema. Mas você precisa dessa fé que seja capaz de suportar toda e qualquer indiferença, porque Jesus, Ele não é indiferente para com você. Uma fé cheia de humildade, em que você possa reconhecer que você precisa do favor de Jesus, que você precisa de Jesus na tua vida, que você não pode resolver os seus problemas sozinha, que você não tem capacidade para resolver todas as crises do seu coração. Você precisa se humilhar e reconhecer que Jesus tem todo o poder no céu e na terra para fazer infinitamente mais além daquilo que você pode imaginar. Eu encontro nesse texto
mãe aflita e que chega aos pés de Jesus com uma grande aflição no seu coração, mas que no final da história ela recebe dele uma grande vitória, uma grande bênção. Quem sabe talvez hoje, neste Dia das Mães, você esteja aí na sua casa com seu coração apertado. Quem sabe talvez você se sente angustiada, aflita. Teu coração está dolorido por conta das batalhas, das crises que você está enfrentando. Jesus, Ele te conhece. Ele sabe o teu nome. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe quais são as suas necessidades. E da mesma forma como Ele passou por Tiro e Sidom, Ele está passando hoje aí na tua casa. Ele está passando aí na tua casa. Aproxime-se dele pela fé. Chegue aos pés de Jesus pela fé. Clame por ele. Clame: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Acredite no poder de Jesus. Entenda o silêncio de Jesus que talvez você haverá de enfrentar. Seja capaz de suportar a indiferença daqueles que não te compreendem, mas com muita humildade, reconheça que você não é nada sem Jesus, que você precisa dele na tua vida, que ele precisa ser Senhor da tua vida, Senhor do teu lar, da tua casa, para que grandes milagres aconteçam, porque ele tem prazer em nos abençoar com a sua graça maravilhosa. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez nós agradecemos a Deus pela sua vida
e pela bênção de você poder ter participado conosco no culto desta manhã de domingo. E mais uma vez também nós queremos estender a nossa gratidão a Deus por todas as mães que hoje estão comemorando este dia tão especial, e nós rogamos a Deus as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma das mães aqui da PIB de Peruíbe, como também de todas as mães que têm participado conosco dos nossos cultos. Eu gostaria então neste momento de orar mais uma vez agradecendo a Deus pela sua vida, e o nosso desejo é que você possa desfrutar deste dia de uma forma muito especial com a sua família, com seus filhos, e que realmente você se sinta abraçada e homenageada por todos nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela bênção de podermos ter participado deste culto nesta manhã. Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de todas as mães que têm caminhado conosco, mães que têm cuidado dos seus filhos dia a dia, se preocupado com cada um deles em todas as suas necessidades. E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor lhes dê a cada uma das nossas mães discernimento espiritual, sabedoria espiritual, para que elas continuem cuidando dos seus lares, cuidando das suas famílias, ó Deus, de maneira que elas possam, de uma forma muito sábia, edificar o lar, edificar a casa nas quais elas fazem parte. Muito obrigado a Deus pelo legado que cada uma dessas mães tem deixado na vida dos seus filhos. Abençoa grandemente a vida de cada uma delas, assim nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.